Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, para falar sobre a nossa cidade, para falar sobre o município do Rio de Janeiro e como a cidade funciona, com os dados circulando aqui dentro da sala de situação do Centro de Operações, a integração dos órgãos aqui presentes que fazem a cidade do Rio de Janeiro se movimentar. A cidade não para aqui no Centro de Operações. Maria Clara Alencar, minha parceira de apresentação. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Maurício? Olá a todos que nos assistem e nos ouvem nesse podcast. Mais uma vez estamos aqui falando de integração e hoje sobre um assunto super importante, né, Maurício? Muita gente acha que a gente não tem essa integração tão ligada com esse órgão que é o nosso tema de hoje, né? Mas a gente está aqui ligado a ele diariamente e principalmente nos momentos de crise, né, Maurício? Exatamente, é um dos órgãos da cidade, é bom que se aqui a gente destaque de maior credibilidade e de proximidade com a população, porque está no dia a dia, está na ponta, está na rua e é um órgão que tem gente muito querida trabalhando, enfim, uma gente esforçada, dedicada, suando pela cidade e fazendo aquele sacrifício para que deixe a cidade 100% em ordem. Estou falando da Conlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana. É isso, e hoje a gente está aqui com o presidente da Conlurb, Renato Rodrigues, para conversar sobre esses desafios, né, Maurício, sobre essa integração tão importante com esse órgão que está no dia a dia do carioca e principalmente ajudando e estando presente nos locais e momentos que a gente nem imagina que eles estão presentes. Renato Rodrigues, presidente da Conlurb, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui do Centro de Operações. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maria Prazer. Clara. Um prazer. Obrigado pelo convite, poder falar aqui um pouquinho da nossa grande Conlurb, né? Como a gente trata a nossa cidade com muito carinho, toda a responsabilidade envolvida na gestão de resíduos da cidade. Assim, é um prazer e agradeço imensamente o Centro de Operações pelo convite. A briosa Conlurb, né, que merece todos os nossos aplausos e, enfim, a nossa gratidão pelo trabalho que faz aqui na cidade. Primeiro falar de você, né, Renato? Porque você está assumindo um desafio, né? Assumiu agora recentemente no mês de março um desafio de tocar a presidência da Conlurb, enfim, o comandar essa equipe tão grande que faz a cidade acontecer. São, enfim, poucos meses à frente da Conlurb, mas uma trajetória bem extensa aqui na Companhia de Limpeza Urbana. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua caminhada desde a tua entrada até aqui a presidência. Verdade, Maurício. É uma caminhada longa, né? Uma história de muita construção junto com a Conlurb. Entrei em 1999 num projeto de fiscalização de grandes geradores. 27 anos. São 27 anos, num projeto de grandes geradores e posturas municipais. Nesse momento eu ingressei escolhendo a parte de posturas municipais, que era uma área de operação, de rua, uma área que eu me identificava. E a partir daí comecei a escalar e construir meu espaço dentro da empresa. Passei por todas as etapas, desde encarregado, gerente, coordenador, depois virei um coordenador da presidência, diretor, e agora tem aí desde março que eu assumo a presidência da Conlurb com muita responsabilidade e um ponto positivo, né? Quando você vem construindo carreira, você presta atenção no ativo mais importante da nossa empresa, que são os nossos garis. Então, a minha proximidade com a rua, com os garis, me faz chegar à presidência com uma visão diferente do que eles precisam, do que a gente tem que organizar na nossa empresa para que ela flua da melhor forma possível. Muita coisa deve ter mudado, né, É. de vinte e vinte sete e anos sete para anos é cá, né? muita coisa, né, de 99 então para 2026 eu imagino que você deve ter visto muita coisa também, mas principalmente acho que você deve ter enfrentado também por muitos desafios, né, Renato? Como é que foi passar por isso? Quais foram como é que é esse processo também de construção, de fazer parte da história da Conlurb por 27 anos também? Sim, a gente, assim, são momentos diferentes, né? Então, um determinado cargo, você tem uma visão da empresa, se você se posiciona numa outra atividade, você já tem uma visão um pouco mais ampla. E aí, o somatório dessa construção te dá um pouco mais de estrutura para você tomar decisões
mais acertadas dentro da empresa. Então a Conlurb já passou por momentos difíceis, quando o governo ele entende que a Conlurb ela precisa estar na ponta, forte, com o orçamento em dia, funcionando bem, a gente acaba entregando muito mais para a cidade. Quando o governo entende que não, que a gente tem ali um papel de fazer uma simples limpeza na cidade, assim a gente já tem outro cenário. Então a Conlurb hoje ela é muito mais do que uma empresa de limpeza urbana, né? A gente faz uma gestão completa dos resíduos da cidade. Para vocês terem ideia, né? Eu estava preparando material esses dias para fazer uma apresentação. Quando a gente coloca todas as atividades que a Conlurb executa hoje, são mais de 33 atividades que a gente faz para a cidade. Então, quando a gente olha só ali, né, a coleta, a varrição, aquela limpeza da capa vegetal da cidade é uma coisa, mas quando a gente olha a Conlurb, e eu brinco que tem a Conlurb além das ruas, assim, uma infinidade de serviços que a gente tem hoje para colocar à disposição da nossa cidade. Inclusive, daqui a pouco a gente até pode detalhar sobre esse cardápio, essa variedade, né, Isso. de atuação nessas frentes, né, em que a Conlurb atua, né, para que quem está acompanhando a gente possa entender como é o funcionamento, né, de toda a operação, de como é essa engrenagem da Conlurb aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas para a gente começar aqui, a gente fala sobre integração aqui, sobre o Centro de Operações. O Centro de Operações é meio que a casa de todos os órgãos da prefeitura, enfim, todos os órgãos praticamente se fazem representar aqui internamente na nossa sala de situação. Aqui a Conlurb tem o Silas e tem outros funcionários aí que fazem parte desse revezamento aí. É um super time que está sempre muito, que é muito prestativo, é muito disposto, é muito eficiente, ágil, no sentido de dar pronta resposta, né, às ocorrências da cidade e dar solução, né? Chega a demanda de imprensa aqui para a gente, encaminhamos para a coordenação de cidades, a coordenação de cidades aciona aqui internamente de forma operacional os órgãos que precisam atuar na ponta para fazer uma limpeza da rua, uma desobstrução de ralo, uma pavimentação, uma operação tapa-buraco, enfim, e com a Conlurb, enfim, existe essa pronta resposta na ponta. De que forma ocorre esse diálogo aqui internamente, como a Conlurb está presente aqui dentro do Centro de Operações? Você também, né? Antes de assumir a presidência, estava sempre aqui toda semana nas reuniões, Sim, algumas madrugadas, né, De chuva, de é. crises na durante a cidade. cidade, então alguns plantões de carnaval, enfim. A Conlurb ela sempre teve protocolos bem definidos, né, então principalmente nesses protocolos que você tem uma interação direta, eh, na resposta em pronto emprego, e aí que ouso a dizer que o município do Rio hoje tem a melhor resposta em pronto emprego do Brasil. Acho que nenhum lugar do Brasil entrega tanto em momentos, tanto nos eventos de festas da cidade, os grandes eventos, quanto nos problemas da cidade. Então, assim, o município hoje ele larga na frente, nível Brasil, de resposta em pronto emprego. E com esses protocolos bem definidos, quando o centro de operações chega, foi muito interessante para a gente, porque a gente acabou pegando todos esses protocolos, trouxemos para o centro de operações e alinhamos aqui as expectativas, né? O que o centro de operações precisa para que esse protocolo funcione bem. E para a Conlurb foi assim, uma integração maravilhosa. Hoje você, por exemplo, você tem um acidente na Avenida Brasil, na própria madrugada, aqui nosso grupo de plantonistas aciona a nossa emergência, então isso dá celeridade na nossa resposta. E acho que é isso. Então, em todos os eventos que praticamente tudo passa pela Conlurb, né? Quando a gente acha que não vai passar pela Conlurb, passa. Então, o centro de operações, quando ele vem para fazer esse meio campo entre os órgãos, a Conlurb não foi diferente. Uma integração maravilhosa, muita tecnologia. Então, a gente troca muito. Então, vai atualizar um protocolo, a Conlurb está sempre presente. Acho que isso para a cidade funciona muito bem, é perfeito. Aliás, o Centro de Operações, que esse ano completa 15 anos, né, tá dentro Parabéns, parabéns. dentro Da do período da história? história do Exato. Renato, né? É, Você acompanhou sim. essa caminhada, esse Crescimento. crescimento internamente aqui dentro, né? Sim, acompanhei, então, centro de operações, acompanhei a obra, inclusive, né, que eu, na ocasião eu era gerente aqui da área do Rio Comprido, então trabalhei muito nesse entorno aqui durante muitos anos e acompanhei o crescimento de toda a área e o centro de operações inserido aqui nessa,
na Cidade Nova. Então, assim, tenho muito carinho pelo centro de operações, costumo sempre falava como diretor, como gerente, acho que a gente precisa, avaliar dado, tá sempre, com tecnologia, orientando as nossas operações, e quando a gente consegue juntar protocolos bem estruturados com uma estrutura tecnológica dessa aqui, assim, quem ganha é a cidade. Ações de parceria, né, a gente enfim, o Renato foi falando, eu vim puxando aqui pela memória, né, recentemente houve um mutirão de instalação de câmeras em pontos onde há denúncias de despejo de lixo irregular. Perfeito. As equipes da Conlube na ronda da rua, acionados internamente pelas equipes aqui dentro, vão lá para tentar dar o flagrante, dar o bote quem está fazendo esse despejo irregular, faz a retirada, faz a limpeza, enfim, a troca de informação é nesse nível, né? Exatamente, assim, esse é um ponto perfeito. Nós começamos a instalação das câmeras, né, junto com o COR, então você começa a identificar naqueles pontos que a gente chama lá de pontos críticos ou pontos viciados em descarte irregular, você começa a identificar quem está causando aquele transtorno ali para a cidade, e a gente fazia uma multa, na verdade a gente faz uma multa pelo descarte. E agora, tem 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Transporte, que a gente consegue juntar as leis, né. Então você pega a lei de limpeza urbana pelo descarte e você coloca lá o código, de trânsito brasileiro em cima do veículo que está descartando. Então, além de você ter uma atuação por descarte irregular de resíduo, você tem uma atuação agora no veículo, que é uma forma também da gente coibir, tem tem feito sucesso, são quase 100 autos junto com a SMTR, então é uma parceria, recente, mas já que se mostra aí uma tendência de se consolidar, e não seria possível, óbvio que você tem uma fiscalização meio no varejo e tudo mais, mas sem as câmeras para você evidenciar o que está acontecendo, pra gente, pra cidade foi maravilhoso. A gente também percebe que essa integração funciona muito bem também além do dia a dia, né. A gente tem aqui muitas integrações relacionadas às reuniões, né, aos planejamentos de grandes eventos da cidade. E a Conlurb, como o Maurício bem disse, está presente em quase todos. Em quase todos não, né, em Em todos, né. todos. Sim. E aí eu queria saber com você como funciona esse planejamento por parte da Conlurb para esses grandes eventos também. E como também você percebe que são duas perguntas em uma só, mas também como funciona então esse planejamento para os grandes eventos, mas também e como vocês também agem, como funciona o planejamento para a crise, porque são dois polos completamente diferentes, Sim. mas que eles têm uma integração muito grande aqui com o COR, que eles são extremamente importantes para a cidade, e a gente vê a Conlurb e cada vez mais importante nesses 2 momentos que acontecem no dia a dia daqui do Rio. Sim. Então, como eu falei, né, a Conlub ela sempre teve planejamento, protocolo, gestão de grandes eventos, gestão de eventos extraordinários. E quando a gente pega uma gestão de grandes eventos, são planejamentos já consolidados, por exemplo, Réveillon, quando a gente fala de Copacabana, né, Copacabana virou um palco agora de evento internacional, É. né, virou uma grande arena de eventos internacionais. E quando você tem um planejamento de Réveillon, onde você trata ali um público de 3 milhões de pessoas aproximadamente, você pega um evento menor, você vem modulando para que você tenha sucesso. Então, como o Réveillon é um planejamento antigo, a gente vem organizando junto com os protocolos do COR, dos outros órgãos, e a gente consegue, não só para Copacabana, mas para todos os eventos da cidade, a gente consegue alinhar essas expectativas. Para a questão dos eventos extraordinários, a gente também tem um protocolo de resposta e pronto emprego, onde a gente começa ali um atendimento eh, inicial pelaquela gerência, pelaquela unidade onde você está focado ali o problema, e depois você vai escalando, dependendo do tamanho de criticidade, do nível de serviço que a gente precisa empregar naquela área. Então, quando a gente consegue, equilibrar tanto essas ações dos grandes eventos com as ações emergenciais aqui dentro do core, pra gente é perfeito. E aí tem um ponto que, principalmente nos grandes eventos, que os órgãos eles entenderam que o Rio bem organizado demonstra
para os grandes eventos, uma certa organização da prefeitura, da tranquilidade para o público que vem visitar. Então, assim, aí você tem a economia ali circulando bem, você tem eh, a taxa de permanência na cidade, ela aumenta, você tem a chance de que a cidade seja indicada para os próximos eventos. Então, é uma série de benefícios que esses órgãos operacionais, e a Conlurb está inserida nisso diretamente, ela sai de um papel de operação da cidade para um papel estratégico para Uhum. que o Rio se mantenha vivo, se mantenha organizado, limpo nos grandes eventos. E quando o COR vai capitaneando todos esses eventos, a gente tem um avanço assim, para a cidade, e acho que, mais uma vez, acho que a gente está na frente de muitos municípios aí na organização, enfim. E Vi de Todo Mundo no Rio aí, que a gente É. vai para a quarta edição É ano porque a que gente vem. vê isso, assim, a gente aqui do Coro acompanha esses grandes eventos e a gente logo em seguida que vê, assim, por exemplo, o Aeroflá do ano passado, que juntou milhões de pessoas, Sim. a Carnaval, festa, os desfiles dali no circuito. Então, assim, a gente vê que é logo em seguida que o público passa com o Lurb, automaticamente já está ali. chega vaiando. Já chega varrendo, já chega limpando, já chega dançando, já chega presente, é presente também na avenida, Sim. é presente também nesses grandes eventos. E aí acho que a gente vê realmente como a presença deles, né, de vocês, a cada dia cada dia mais importante, né? E principalmente parece que um anda com o outro, né? É sempre assim quando a gente vê, principalmente Sim. pelas nossas câmeras, a gente adora captar. Realmente, quem está É aqui, só a gente adora propaganda. registrar esses momentos. Mas a gente queria ouvir de você como você se sente também vendo isso, essa ação no dia a dia. Ver a cidade acontecer é muito bom, né, assim, e quando você está tratando ali daquele momento que você precisa entregar a cidade, né, pra gente é muito gratificante. Aí, Maria Clara tocou no ponto que a gente sempre vê a Conlurb vindo ali atrás, né, então isso nasceu do sambódromo, né, em um determinado momento, nós tínhamos essa operação de limpeza imediatamente após a passagem das escolas. Então, fomos provocados, tipo, por que vocês não fazem isso em todos os eventos da cidade? Aí, assim, o prefeito, na ocasião, provocou a Conlurb, e a Conlurb começou a rascunhar. Então, hoje, todos os blocos, você tem lá um protocolo de acordo com o público, você sabe quantos garis, sai a lista oficial da Rio Tour, você sabe quantos garis você precisa empregar de acordo com o público estimado para cada bloco, quantas varredeiras, quantos carros de limpeza hidráulica, quantos veículos compactadores, quantos garis você precisa estar ali naquela operação estruturada, e aí a gente foi replicando, né? Então você faz isso em todos os blocos, a gente faz isso no Aeroflá, a gente faz isso na parada LGBT em Copacabana. Então, assim, todos os grandes eventos estruturados e organizados pela prefeitura, certamente você vai ter ali um conjunto de órgãos onde a Conlurb vem para fazer a limpeza e entregar a área restabelecida o mais rápido possível. E é isso, né? Cada evento é uma história. Você pega o Réveillon, que tem ali uma operação muito específica. É a nossa maior operação num espaço curtíssimo de tempo. Então, pra você ver, a pré-operação do Réveillon ela é um pouco tensa, né? Então, 3 horas da manhã a gente já começa a movimentar todo o Exército Laranja, com ônibus saindo de todos os cantos da cidade, para 5 horas da manhã estar em Copacabana, e 9, 9h30 você está com Copacabana restabelecido, né? Então, é uma operação gigante, onde num espaço curtíssimo de tempo que a gente precisa entregar. Quando a gente vai para o carnaval, já é uma operação mais extensa, uma operação mais cansativa. Quando você trata só os blocos autorizados, a gente tem uma dinâmica de operação. Quando a gente pega aqueles blocos que aparecem do nada, né, que a gente tenta mapear, entender o que vai acontecer, a gente tem outra dinâmica de operação. E assim, a Conlurb é isso, mas acho que a gente só consegue por conta de muito investimento, muito planejamento, gestão ali no dia a dia, e principalmente presença, né? Capilaridade, presença. Acho que isso faz a Conlurb forte nos grandes eventos da cidade, também nos eventos extraordinários. Baseado numa fala tua, né, me ocorreu aqui enfim, a construção de uma imagem, né, a Conlurb está presente, né, especialmente quando a gente
trata da questão da cidade do Rio de Janeiro como um grande polo de eventos internacionais, né? Somando aí Réveillon, Carnaval, enfim, esses grandes eventos que têm sido realizados na praia de Copacabana, né? Muito mais do que uma gestão operacional, né? De limpeza e retirada, né? Mais que uma operação mecânica, né? A Conlup faz uma verdadeira gestão da imagem da cidade, né? E Sim. uma entrega para o turista, para o turista e para o carioca, né? Uma imagem de uma cidade limpa e asseada e pronta para o dia seguinte começar do zero limpinha, né? Isso para a gente lá é muito claro, né? A gente sai desse viés operacional e ocupa um viés estratégico de imagem para a prefeitura, sim, é muito importante. Então, mais uma vez, a gente tem umas bases de indicação, de retorno, tempo de permanência na cidade, percepção de limpeza. E aí, assim, não é só a área do evento, né? Como a gente prepara um evento para o público que, por exemplo, vem vai saltar num bolsão lá no aterro do Flamengo, vem acessando Copacabana andando, você tem ali uns 2, 3 quilômetros andando. Então, assim, a Conurb tem a missão de criar essa percepção de limpeza em todo o trajeto, durante o evento e principalmente depois, né? Então, assim, não é só depois, né? Então tem todo um preparo da cidade para receber, então em torno da rodoviária, né? Então você precisa ter atenção. Então é isso, né? Planejamento diário, dedicação, muita vistoria técnica. Então a gente entende o que pode acontecer. É uma retirada de pichação, é uma poda que está obstruindo ali uma iluminação, pode deixar um ambiente inseguro dentro dos eventos, enfim, uma série de preocupações e análises que a gente faz que tem dado certo. É isso. Rotina operacional da Conlub, enfim, como são quantos servidores, né? São quantos trabalhadores que fazem parte do dia a dia da Conlub, que estão na rua, que estão também nos bastidores, enfim, pensando a Conlub para ir para a rua, enfim, qual é o efetivo atual da Conlub para fazer a cidade funcionar? Hoje são 19.800, quase 20.000, né, É muita funcionários. gente. Muita gente. Sua É maioria uma cidade, né? são os nossos garis, né, nosso maior ativo. São 13.000 entre homens e mulheres, que trabalham muito, inclusive nossas mulheres, assim, dão um show na Sim. operação. Então, tem operação hoje que é 100% capitaneada pelas mulheres, então realmente você vê qualidade, você vê entrega, então isso pra gente é muito satisfatório. E é isso, são 20.000, quase 20.000 pessoas, tanto na gestão administrativa quanto na gestão operacional, que fazem a cidade acontecer aí todos os dias. São mais de 130 unidades operacionais em toda a cidade, então você tem ali uma divisão por área, né? Então são superintendências operacionais que cuidam da cidade, são 5 superintendências. Então você tem ali Zona Oeste, Barra, Norte Central, Zona Norte e Sul. Então, você tem um superintendente por cada área, você tem um diretor de limpeza urbana que faz a gestão desses recursos. Acho que é um desafio você, apesar de você ter ali a cota de recurso para cada superintendência dessa, é um desafio você, nessas emergências, nos grandes eventos, você saber flutuar com esses recursos pela cidade. Tem a diretoria operacional, a outra diretoria operacional é a diretoria de poda e praça, então você tem poda, praça, coleta seletiva, você tem ali o centro de pesquisas, que a gente faz a análise gravimétrica do resíduo da cidade, então a gente tem uma série histórica aí de 20 anos de análise, então a gente sabe como a população se comporta, consumo, qual item mais consumido. A gente tem uma análise muito legal, um grupo extremamente competente, organizado, que faz isso há 20 anos. Por região você consegue mapear hábitos de De consumo, o consumo, tipo de lixo descartado. exatamente. De 6 em 6 meses a gente faz essa análise, então a gente consegue mapear tudo, consegue extrair dali o potencial de material reciclável da coleta domiciliar da cidade. Então hoje, de 100% do lixo coletado, 34% é possível de ser reciclado, então esse dado sai dessa análise gravimétrica, fora outros dados que a gente tira para
para fazer nossos trabalhos, as nossas análises, e assim, é muito legal esse trabalho. Isso é muito bom. E a gente sabe, como a gente conversou, né, a Conlurb vai muito além da simples limpeza urbana, como você bem disse, né? Você trouxe aqui que vocês têm mais de 30 atividades. Só que aí a gente queria saber quais são essas outras atividades que vocês também fazem, porque muita gente não sabe, né? A gente daqui que está na prefeitura, a gente conhece bastante o trabalho da Conlurb, mas nem todo mundo conhece essa lista, né, que a Conlurb tá todos os dias também. Então, se Sim, você puder trazer. não é só vassoura e coleta, né? Jogar É, na exatamente. caçamba, dirigir Não, o A Conlurb caminhão, tá né? em muitos lugares, faz muita coisa sim. importante, né? Então vamos lá, deixa eu citar alguns aqui. Um eu já citei agora, que é a nossa análise gravimétrica, né? Então a gente tem um centro de pesquisa. Esse centro de pesquisas ele faz todo tipo de análise, não só para fora quanto para dentro. Então testa todo o material, tudo que a gente pede num termo de referência quando chega, tem análise para saber se a gente está comprando o que, se eles estão entregando realmente aquilo que a gente comprou. Então assim, uma série de análises. A gente tem uma parceria com a SMS e com a SME, então é um contrato de receita que nós temos com essas secretarias, onde nós fazemos a limpeza hospitalar. Então, assim, são garis treinados em limpeza e desinfecção hospitalar, limpeza de incubadoras. A Colombo é referência em limpeza de incubadoras nos hospitais. Então, hoje a gente está ali no Lourenço Jorge, Maternidade Leila Diniz, Salgado Filho. Estávamos no Souza Aguiar, saímos, e no Miguel Couto. Então, são aproximadamente 500 garis treinados e especializados para limpeza hospitalar. Estamos também em 590 escolas municipais. Então, um terço das escolas municipais elas recebem limpeza da Conlurb. A mesma turma, treinada, especializada em limpeza predial, limpeza, desinfecção dentro das salas, enfim. Fazemos a roçada também de todas essas escolas. Então, são 2 contratos de receita que a gente tem, SME e SMS. E aí, só sem querer te interromper, já interrompendo, nas escolas vocês não fazem apenas a limpeza, vocês também têm outras atribuições que ninguém, assim, está fora da escola, né, e da realidade, né, do diário da escola, imagina, né? É, Vocês participam, vocês fazem parte da merenda da escolar merenda também. escolar. Então, hoje nós estamos um pouco mais de 300 escolas, não me recordo o número de cabeça, que tem ali o agente de preparo de alimentos, conhecidos pelos nossos, são os nossos APAs, que fazem essa merenda diariamente para as Interessante. nossas crianças. Então, mais uma dessas atividades. Então, a poda, né, que todo mundo já conhece. O que mais que tem de diferente? Limpeza por rapel. Então, a gente tem um grupo especializado e treinado no alpinismo. Então, quando a gente pega, por exemplo, a encosta do Morro da Providência, Que é né, difícil ali é acesso. difícil, então trabalha especificamente nessas ações. Tem toda a parte de gestão de resíduos, né, tratamento, exposição final, que é uma obra de engenharia à parte. Então, nós temos 5 estações hoje de transbordo, que são as nossas estações de transferência, e a partir dessas estações a gente leva para o nosso centro de tratamento seropédico, primeiro mundo, muita tecnologia, muito bem organizado. Então, com carretas rodando a biometano. Então, a gente hoje fecha um ciclo, mesmo o caminhão que hoje recolhe lá porta a porta de uma coleta domiciliar, leva para a estação de transferência, da estação de transferência leva para o nosso aterro, gera, bio, gera gás, transforma em biometano e a gente consegue fechar o ciclo. Então, assim, tem muita coisa legal dentro da Conlurb. É, deixa eu ver se tem mais uma outra atividade. Hã? Se tem uma outra atividade que a gente pode. Bom, reaproveitamento de poda. Então, toda emergência de poda na cidade, quando você tem ali, cai uma árvore, aquele tronco ele é possível de reaproveitamento. Isso é bem legal. Nós transformamos em bancos, em mesas, Uma reciclagem cadeiras. do Sim, que a é. natureza Exatamente. não é possível de Exatamente, aproveitar. exatamente. Então, assim, tem o Ecoparque do Caju, que também faz nós temos um triturador de poda, nós geramos biometano, enfim, tem uma série de coisas na Conlurb que vai muito além da limpeza urbana, né? Muito Isso legal, é muito bom. muito legal. É assim, e você falou agora há pouco do rapel e falou agora há pouco das varredeiras, né?
A Conlub também é referência em modernidade de frota e de equipamentos, né? Eu não vou me recordar agora, mas alguém me falou de um equipamento que é muito específico para limpeza em comunidades íngremes e estreitas, né? Onde é um equipamento que faz a varrição de locais de difícil acesso, que se adapta à largura de vielas. Sei. Do que se trata esse equipamento? Assim, a Conlurb ela está sempre buscando soluções para cada área da cidade, né? A gente tem uma cidade dinâmica, você pega aí as áreas de comunidade onde você não consegue ter acesso com equipamentos, ou você faz um trabalho manual e leva até um ponto de acesso, ou a gente começa a desenvolver alguns equipamentos. Ponto importante, a Conlurb, ela tem contratos de 5 anos de frota, né? Então nós renovamos agora a partir de 24, 25 todos esses contratos. Então 26 é o primeiro ano que a gente está com 100% da frota renovada, isso para a cidade É muito bom. é muito bom. E nesses trabalhos, nessas comunidades especificamente, a gente tem um trator, você falou, é um microtrator articulado, onde ele consegue ter acesso, onde um caminhão de médio e grande porte não chega. Então você tira aquele esforço da puxada, né, que a gente chama, um linguajar conlurbiano, você traz do gari, traz esse resíduo para um ponto, e agora o trator vai lá e ele pega. Agora, no meio do ano para frente, a gente já vai colocar os triciclos também que complementam essa frota de limpeza de comunidade. Então, assim, a Conlub está sempre buscando inovação. Acho que é um desafio nosso, né? Tá sempre de olho nos processos, sempre de olho nessa modernização da frota, em tecnologia, controle. É um desafio. A Conlub, a gente tem provocado muito isso. A Conlub precisa ainda melhorar nessa parte de tecnologia. Tem muita coisa legal acontecendo, mas é um desafio para a gente. E as comunidades estão sempre no nosso radar, porque tem de modernidade, a gente leva para dentro das comunidades, que é um desafio, uma geração tremenda todos os dias, e a gente precisa estar sempre atentos para fazer essa remoção da melhor forma possível. A frota 100% renovada da Conlub é um ponto importante a se destacar, né? Enfim, a gente Sim. nas ruas tem uma frota que, enfim, tá 100% plena para atender as demandas, as necessidades de cada bairro, as particularidades da coleta de cada região, né? Sim, então, assim, a frota renovada, você tem menos quebra, você tem mais eficiência. Então, como eu falei, cada área ali tem seu recurso dimensionado, então quando você tem um recurso novo, bem apresentado e tudo mais, você tem ganho na eficiência da limpeza da cidade. Então, isso é importante. Tem um ponto importante que nós fizemos agora em janeiro, de 2026, foi a contratação do serviço de poda com linha energizada, né, que é a poda na linha viva, que a gente chama, que era uma angústia para a cidade, Uhum. ainda é, a gente tem muito que avançar. Quem cuida dessa poda, né? É a Light ou é a Conlub, né? Fica Exatamente, essa queda exatamente. de braço, agora tá solucionado, né? A solução, assim, o que que a gente fez, Pelo menos né? encaminhada a solução, né? E caminhão são 3 carros, então a gente começou ali com um projeto piloto para entender como ia se comportar. Então a gente pega ali todo o estoque do 1746 com subtipo risco de queda. Então tem uma avaliação do engenheiro, e quando a gente caracteriza realmente o risco, aplica um protocolo de risco, o risco é alto, em conflito com a rede da Light, a gente coloca esse veículo para fazer. Então, para você ter ideia, de janeiro de 26, agora maio de 26, já fizemos mais de 200 intervenções de risco de queda. Então, a gente tem avançado, ainda existe um estoque de aproximadamente 300 solicitações com risco de queda, mas zerando esse estoque, a gente passa a utilizar esses carros na rotina. Então, era uma angústia que a gente tinha. A Light também, o negócio da Light é livrar a rede de distribuição, então, ia dar com luga podar, então a gente tinha ali hoje, graças a Deus, a gente ainda tem ali uma boa relação, a gente consegue organizar, mas com esse serviço dentro da Conlub, ficou mais fácil para a gente resolver aqueles problemas que realmente causam risco à população, né? Maurício, eu acho que é legal, pelo menos na minha visão, né, é que a Conlurb, ela também é uma empresa muito humana, né. Agora teve o Dia do Gari, que a Conlurb promoveu a corrida do Dia do Gari, Sim. né, e aí foi uma mobilização gigante, faz também vários projetos para celebrar, né, os trabalhos que eles fazem, que os garis fazem, além do dia a dia da cidade, né. Como é que vocês
fazem isso? Como é que vocês descobrem os talentos além de cada, os talentos além do trabalho de cada um no dia a dia? A Conlub tem muito talento. Mas tem São muito 20 mil, quase talento. 20 Tem mil o pessoas, sambista, né? eu já entrevistei o Gari escritor. Tem sambista, tem escritor, Tem tem artista, pintor. pintor, muita Assim, gente. tem o maratonista, assim, tem o cara que faz o samba pra gente, assim, tem o compositor, né? Então, olha, tem uma infinidade de talentos. A nossa garizada, assim, realmente é especial. E maio é sempre um mês intenso pra gente, né? Aniversário da Conlur, quando faz aniversário 15 de maio, dia 16, dia do Gari. Então a gente tenta pegar o mês de maio ali com algumas programações para privilegiá-los, né? Para eles entenderem Prestigiar. que eles estão inseridos nisso, que eles assim, são os principais atores dessa empresa. Não é à toa que é conhecida como o Exército Laranja, todo esse carinho da sociedade com os nossos garis. Aí fizemos, no aniversário da Conlup, fizemos um bolinho, você identifica lá aqueles garis que se destacaram em alguma atividade, você traz, tá ali perto da gente. Fizemos uma missa no Cristo Redentor, em parceria com o Santuário Cristo Redentor. Além da missa, nós iluminamos o Cristo de laranja, então também já é um evento consolidado. E depois a gente encerra com a corrida em Copacabana, já está na terceira edição. A primeira edição foi na Quinta da Boa Vista, a segunda Copacabana, agora a terceira também Copacabana. Então, assim, abrimos a inscrição no dia e no mesmo dia elas Já foram acabou. esgotadas. Legal. Então, assim, a gente ia na rua conversar com eles, pô, meu chefe, por favor, abre mais inscrição, abre mais inscrição. Aí fica um compromisso nosso aqui para 2027, ter um pouco mais de inscrições aí para contemplar parte da nossa turma. E foi um sucesso, tá? Copacabana fica numa energia maravilhosa com aquele bloco laranja lá, É, se exercitando. muito bom, muito muito bom. legal. Eu vi as fotos, ficou muito legais, gente. Todo mundo animado, todo mundo Sim, curtindo. sim, E é o talento de cada um, né? É muito legal ser celebrado, né? A gente vê aí sim. como a gente celebra além do trabalho que eles fazem, que são super importantes, né? Mas eu acho que para a gente fechar, né, Maurício, é muito importante também, você, Renato, também trazer o seu lado como presidente da Conlurb também, acho que falar sobre as recomendações, né? A gente fala muito, a gente conversou com o Marcos Belchior, né, que é secretário de Ordem Pública, a gente falou muito sobre civilidade, né, sobre a ação das pessoas na cidade, como cada um pode também ajudar a gente ter também uma cidade ainda mais resiliente, ainda mais protegida, para não só para nós, moradores, mas também para os turistas. Então, acho que é muito legal, acho que para a gente só encerrar esse assunto, você falar também sobre isso e como você pode trazer a sua recomendação e a sua orientação para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para a gente ter uma cidade mais limpa, talvez ter mais gentileza também nas praias, Depende de cuidar cada um de daquilo que é nós, né? nosso, né? Sim. Que é uma cidade que é nossa. Então, como é que você pode também dar sua mensagem final para quem está aqui nos assistindo? Primeiro que assim, a Conlurb está à disposição da cidade, né? Então, uma companhia que funciona 24 horas. O que eu posso deixar aqui é que hoje a gente tem recurso, né, investimento suficiente para cuidar da nossa cidade. Então, é óbvio que a Conlurb ela tem uma rotina muito forte. Então, quando essa rotina é respeitada, quando você coloca ali seu resíduo domiciliar no dia e no horário estabelecido para a coleta domiciliar, o caminhão vai passar dentro daquele turno, ele vai passar. Quando a gente coloca fora do dia e horário de uma coleta domiciliar, por exemplo, que é o principal serviço que a gente tem aqui disponível na cidade, você tem um descompasso na operação. Então, aquele caminhão que por algum motivo deveria estar fazendo uma outra área, ele tem que passar para fazer uma correção numa, numa infração ali, numa não conformidade causada em determinada rua da cidade. Então, isso causa um descompasso na nossa operação, enfraquece a nossa rotina. Então, o primeiro ponto é coloquem e ofertem seus resíduos no dia e horário da coleta domiciliar. Outro ponto é que de 2021 para cá, a gente avançou muito na questão dos ecopontos. Então, hoje são 115 ecopontos, vamos lançar mais um essa semana, são 114, 115 agora essa semana, mais tardar na outra, que tem uma capacidade de acondicionamento de todo tipo de resíduo, ainda tem grande parte dos bairros, que a gente pede que esses resíduos sejam direcionados para lá. Quando a gente tem um ponto crítico, um ponto viciado, com entulho, com madeira, né, isso é muito ruim. A gente tem que. Você pega um recurso um pouco mais robusto, você tira de uma rotina para fazer esse ponto. Quando nós temos área disponível
para que esse descarte seja feito da maneira correta. Então, assim, nós temos os containers, né, de alta capacidade hoje posicionados na cidade. É uma política que a gente tem calibrado, que a gente quer avançar em determinadas áreas da cidade muito bem aceito, em outras áreas ainda com ajuste, mas é uma política que indica que a gente tem que avançar, que também é mais um ponto de acondicionamento. Tem as nossas papeleiras, né, que também foi objeto de furto, roubo, dano, enfim. Então a gente tem reorganizado e continua fazendo a instalação das nossas papeleiras. Então, assim, recurso, investimento e disponibilidade de armazenamento, nós temos, a cidade tem. Então, o que a gente pede é um pouco mais de atenção. Tem o serviço de remoção gratuita, que através do 1746 você tem uma série de serviços que você pode solicitar. Então, é aquele material das pequenas obras, Entulho, né? entulho, você pode todo bem servível, cama, fogão, geladeira, sofá, micro-ondas, isso também é descartado por lá. Então, você tem ali toda a parte de pequenos resíduos de poda, pequenos fechos de madeira. Assim, a Conlub está à disposição. Então tem muito recurso, tem muito investimento, né, 24 horas na cidade. A gente pede só um pouco mais de carinho e organização para fazer um descarte correto, que, consequentemente, a gente tem uma área mais limpa, mais agradável, enfim, um ambiente bem mais acolhedor. É isso, a Conlub faz a cidade mais limpa e nós também. É a nossa obrigação, né? Nosso dever cívico, né? Fazer da cidade um ambiente melhor para a gente viver. Afinal de contas, é a nossa casa, né? Exato. É a nossa Sim. casa. A gente precisa ter um lugar tranquilo, um lugar adequado para que a gente possa desempenhar as nossas funções. E assim, a gente teria assunto para 2 episódios aí. E queria Algumas horas. agradecer muito a tua presença, Renato. É isso. Parabéns pelo Muito trabalho obrigado. desempenhado por você, pela Conlub. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite para bater um papo sobre essa tão briosa instituição aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, tão respeitada, tão considerada, de muita credibilidade, que a Conlub tem aí longos anos de muito trabalho e de muita eficiência aqui para a nossa cidade, para o nosso cidadão carioca. Muito obrigado, Maurício. Conlub, quem agradece. Obrigada, meu Renato. Clara, obrigada. E estamos à disposição no COR, nas ruas, para a cidade. A Conlurb está sempre à disposição. É isso. Fim de papo? É isso, mais uma vez, Fechamos obrigada. mais um episódio. Nós agradecemos a você que acompanhou essa conversa aqui com a gente, convidando você a acompanhar os nossos episódios, os nossos próximos e também os que já gravamos aí, estão à disposição aqui na nossa plataforma, no YouTube do Centro de Operações. Enfim, todos os episódios você consegue dar uma olhada. Ficou curioso? Dá uma conferida, muitos papos interessantes sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro e também disponíveis esses episódios no Spotify do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não deixe de seguir aí os nossos canais para se manter atualizado sobre a rotina da nossa cidade, o dia a dia, as informações aí do trânsito, da previsão do tempo, dos transportes na cidade e também acompanhe a gente no canal no WhatsApp e no nosso aplicativo. Fechou? Fechou. Até a próxima.